Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu sou a Kátia e hoje nós vamos estudar o capítulo 125, Filhos e Servos. Então, vamos à nossa leitura. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então isso foi dito por Jesus e está escrito em João, capítulo 8, versículo 35. Então, logo no início, Jesus já nos dá uma dica, que nós temos o servo e o filho de Deus, E aí nós vamos agora estudar a reflexão de Emmanuel sobre essa frase, sobre esse texto. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de sua lição na Terra. Então aqui Emmanuel já começa nos dizendo o que nós precisamos fazer para sermos filhos de Deus. Trabalho ativo e incessante, desprendimento dos interesses inferiores do mundo e a perfeita submissão aos desígnios divinos. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que nós podemos nos considerar filhos de Deus? Uma coisa interessante que eu fiquei refletindo é que Deus continua considerando nosso Pai, Ele nos vê como filho. Mas aqui, Jesus, ele se mostra como filho de Deus e o que precisa fazer para que nós sejamos filhos de Deus. Foi por isso que ele veio à Terra, por isso que ele encarnou, para nos mostrar que nós merecemos mais do que ser servos, apenas servos. A gente precisa nos aperfeiçoar, Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então, o que nós precisamos fazer para nos considerarmos filhos de Deus, E aí, por enquanto, nós chegamos à conclusão que ainda somos servos, Emmanuel continua. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Então, aqui a gente mostra, Emmanuel fala claramente, não adianta você ser extremamente dedicado à igreja, ao centro espírita, à sua casa, não só na aparência. É importante que você tenha realmente as virtudes, que você seja exemplo vivo nas atitudes para que você possa ser filho de Deus. E Jesus, ele veio nos convidar para isso. Ele veio nos ensinar esse caminho para sermos filhos de Deus. E os servos, esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus?
Aí palpita a essência da lição, ou seja, é aqui, é o agora, é nesta vida que a gente tem que buscar sermos filhos de Deus. Não é por não sermos ainda perfeitos, da gente não ter condições ainda de ter todas aquelas qualidades que Jesus tem, que a gente não tenha que fazer algo para buscar isso. É exatamente por isso que nós estamos aqui, encarnados. A Terra é a casa humilde do Pai e uma grande escola para que a gente possa aprender e a gente conquiste essas virtudes e a gente se sinta pertencente à casa do Pai. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Então, bem aqui está o motivo porque ainda não somos considerados filhos de Deus, né? Porque ainda somos suscetíveis de vários interesses próprios, ou seja, o nosso egoísmo. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Então, exemplo, né, de Jesus, ele vivia perfeitamente em comunhão com Deus. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Perfeito. Aqui ele só dá a dica, né? Olha, você como servo ainda vai sofrer, porque a gente ainda é egoísta, a gente ainda quer que seja feita a nossa vontade, não a vontade do Pai. Mas a vontade de Deus é a que vai prevalecer, né? Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Então, dores, aflições que nós passamos, nada mais é do que a nossa, digamos, dureza ainda, né? De sermos perfeitos, né? De ainda não conseguirmos conquistar essa perfeição. A gente está passando por um momento de muitas provas, né? Com essa pandemia, então perda de entes queridos, né? Familiares, amigos, problemas financeiros, problemas emocionais, de ansiedade, depressão. A gente está passando por um momento onde justamente é colocada à prova toda essa nossa filiação, né? De toda essa sensação de que nós pertencemos a Deus. E às vezes a gente até se questiona, né? Muitas pessoas revoltadas, muitas pessoas que colocam a fé realmente à prova, porque Deus não tá fazendo a vontade, né, de acabar com essa pandemia, como se isso não fosse uma grande lição para nós. Então, e aqui ele fala, o filho, aquele que se considera realmente filho de Deus, e ele está em perfeita comunhão com Deus, ele entende tudo isso que está acontecendo. Toda essa prova dura que a gente está passando, ele entende que é a forma de Deus nos ensinar, né? Sermos melhores. Então, ele se encontra em paz. Embora com todas as atribulações da terra, ele não vai se desesperar, não vai entrar num redemoinho de dor, de sofrimento e de revolta, né? E aí depois dessa leitura também, eu fiquei refletindo, né? Como é que eu posso fazer
para melhorar e para me sentir filha de Deus, né? E me veio à memória a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa é a questão 919 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, a melhor maneira para que eu possa realmente alcançar o título de filha de Deus é melhorando a mim, né? Então, primeiro, para que eu possa melhorar, para que eu possa adquirir as virtudes, eu tenho que primeiro reconhecer os meus defeitos. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso melhorar, né? Se eu achar que só as outras pessoas têm defeitos e que só elas que precisam mudar, não vai acontecer, né? Eu vou continuar me dedicando perfeitamente, indo ao centro espírita todos os dias, ou indo à igreja, rezando, fazendo terço, pedindo, fazendo tudo que eu posso para ajudar o próximo, mas se eu não olhar para dentro de mim mesma, vai ser difícil eu realmente perceber o que eu preciso mudar para que eu possa realmente chegar ao nível de me considerar filha de Deus. E aí eu também achei aqui no livro Fonte Viva um texto que eu achei bastante interessante, né? Ligado a essa questão 919, que é o capítulo 167. Observemo-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, né? Então, há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Então aqui já vai descrevendo o que a gente aparenta ser e o que a gente realmente é, né? E no final, Emmanuel também fala: quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Então, aqui mostra, né, que a gente tem que realmente olhar para dentro de nós, ver o que a gente tem só de aparência externa e o que a gente precisa mudar no nosso íntimo. Que a gente precisa não só vivenciar esses ensinamentos do Cristo para que a gente se sinta realmente filho de Deus. Então é essa a reflexão que eu vou deixar nesse estudo. O que eu quero ser? Eu quero permanecer sendo serva ou eu quero me tornar filha de Deus, né? Então, o que eu preciso modificar para que eu me sinta filha de Deus? Bom, meus queridos irmãos, então essa foi a nossa reflexão sobre o estudo de hoje, do capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida. Espero que tenham aproveitado. No próximo programa, nós vamos estudar o capítulo 126. Paz a todos.